Aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isto eu declaro a respeito do Senhor. Ele é o meu refúgio, meu lugar seguro. Ele é o meu Deus e nele confio. Pois ele o livrará das armadilhas da vida e o protegerá das doenças mortais. Ele o cobrirá com suas penas e o abrigará sobre as suas asas. A sua fidelidade é armadura e proteção. Não tenha medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Não tema a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta ao meio-dia. Ainda que 1000 caiam ao seu lado e 10.000 morram ao seu redor, você não será atingido. Basta abrir os olhos e verá como são castigados os perversos. Se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo seu abrigo, nenhum mal o atingirá. Nenhuma praga se aproximará da sua casa, pois ele ordenará a seus anjos que o protejam aonde quer que você vá. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Você pisará leões e cobras, esmagará leões ferozes e serpentes debaixo dos pés. O Senhor diz: livrarei aquele que me ama, protegerei o que confia em meu nome. Quando clamar por mim, eu responderei e estarei com ele. Em meio às dificuldades, eu o resgatarei e lhe darei honra. Com vida longa, o recompensarei e lhe darei a minha salvação. Deus o Pai, Ele nos revela essa graça, favor, bondade e livramento em Cristo Jesus. O convite do Senhor é: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo, que é leve, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e então encontrareis paz para as vossas almas. O Senhor nos convida para esse lugar de abrigo, de cuidado, de zelo, de bondade, de fartura, de livramento. O Senhor nos convida nesse dia para habitarmos no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isto eu declaro a respeito do Senhor. Ele é o meu refúgio, meu lugar seguro. Ele é o meu Deus e nele confio. Pois ele o livrará das armadilhas da vida e o protegerá das doenças mortais. Ele o cobrirá com suas penas e o abrigará sobre as suas asas. A sua fidelidade é armadura e proteção. Não tenha medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Não tema a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta ao meio-dia. Ainda que 1000 caiam ao seu lado e 10.000 morram ao seu redor, você não será atingido. Basta abrir os olhos e verá como são castigados os perversos. Se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo seu abrigo, nenhum mal o atingirá. Nenhuma praga se aproximará da sua casa, pois ele ordenará a seus anjos que o protejam aonde quer que você vá. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Você pisará leões e cobras, esmagará leões ferozes e serpentes debaixo dos pés. O Senhor diz: livrarei aquele que me ama, protegerei o que confia em meu nome. Quando clamar por mim, eu responderei e estarei com ele. Em meio às dificuldades, eu o resgatarei e lhe darei honra. Com vida longa, o recompensarei e lhe darei a minha salvação. Deus o Pai, Ele nos revela essa graça, favor, bondade e livramento em Cristo Jesus. O convite do Senhor é: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu
vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo, que é leve, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e então encontrareis paz para as vossas almas. O Senhor nos convida para esse lugar de abrigo, de cuidado, de zelo, de bondade, de fartura, de livramento. O Senhor nos convida nesse dia para habitarmos no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isto eu declaro a respeito do Senhor. Ele é o meu refúgio, meu lugar seguro. Ele é o meu Deus e nele confio. Pois ele o livrará das armadilhas da vida e o protegerá das doenças mortais. Ele o cobrirá com suas penas e o abrigará sobre as suas asas. A sua fidelidade é armadura e proteção. Não tenha medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Não tema a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta ao meio-dia. Ainda que 1000 caiam ao seu lado e 10.000 morram ao seu redor, você não será atingido. Basta abrir os olhos e verá como são castigados os perversos. Se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo seu abrigo, nenhum mal o atingirá. Nenhuma praga se aproximará da sua casa, pois ele ordenará a seus anjos que o protejam aonde quer que você vá. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Você pisará leões e cobras, esmagará leões ferozes e serpentes debaixo dos pés. O Senhor diz: livrarei aquele que me ama, protegerei o que confia em meu nome. Quando clamar por mim, eu responderei e estarei com ele. Em meio às dificuldades, eu o resgatarei e lhe darei honra. Com vida longa, o recompensarei e lhe darei a minha salvação. Deus o Pai, Ele nos revela essa graça, favor, bondade e livramento em Cristo Jesus. O convite do Senhor é: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo, que é leve, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e então encontrareis paz para as vossas almas. O Senhor nos convida para esse lugar de abrigo, de cuidado, de zelo, de bondade, de fartura, de livramento. O Senhor nos convida nesse dia para habitarmos no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isto eu declaro a respeito do Senhor. Ele é o meu refúgio, meu lugar seguro. Ele é o meu Deus e nele confio. Pois ele o livrará das armadilhas da vida e o protegerá das doenças mortais. Ele o cobrirá com suas penas e o abrigará sobre as suas asas. A sua fidelidade é armadura e proteção. Não tenha medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Não tema a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta ao meio-dia. Ainda que 1000 caiam ao seu lado e 10.000 morram ao seu redor, você não será atingido. Basta abrir os olhos e verá como são castigados os perversos. Se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo seu abrigo, nenhum mal o atingirá. Nenhuma praga se aproximará da sua casa, pois ele ordenará a seus anjos que o protejam aonde quer que você vá. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Você pisará leões e cobras, esmagará leões ferozes e serpentes debaixo dos pés. O Senhor diz: livrarei aquele que me ama, protegerei o que confia em meu nome. Quando clamar por mim, eu responderei
e estarei com ele em meio às dificuldades. Eu o resgatarei e lhe darei honra. Com vida longa o recompensarei e lhe darei a minha salvação. Deus o Pai, Ele nos revela essa graça, favor, bondade e livramento em Cristo Jesus. O convite do Senhor é: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo, que é leve, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e então encontrareis paz para as vossas almas. O Senhor nos convida para esse lugar de abrigo, de cuidado, de zelo, de bondade, de fartura, de livramento. O Senhor nos convida nesse dia para habitarmos no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isto eu declaro a respeito do Senhor: Ele é o meu refúgio, meu lugar seguro. Ele é o meu Deus e nele confio. Pois Ele o livrará das armadilhas da vida e o protegerá das doenças mortais. Ele o cobrirá com suas penas e o abrigará sobre as suas asas. A sua fidelidade é armadura e proteção. Não tenha medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Não tema a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta ao meio-dia. Ainda que 1000 caiam ao seu lado e 10.000 morram ao seu redor, você não será atingido. Basta abrir os olhos e verá como são castigados os perversos. Se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo o seu abrigo, nenhum mal o atingirá. Nenhuma praga se aproximará da sua casa, pois Ele ordenará a seus anjos que o protejam aonde quer que você vá. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Você pisará leões e cobras, esmagará leões ferozes e serpentes debaixo dos pés. O Senhor diz: livrarei aquele que me ama, protegerei o que confia em meu nome. Quando clamar por mim, eu responderei e estarei com ele. Em meio às dificuldades, eu o resgatarei e lhe darei honra. Com vida longa, o recompensarei e lhe darei a minha salvação. Deus o Pai, Ele nos revela essa graça, favor, bondade e livramento em Cristo Jesus. O convite do Senhor é: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo, que é leve, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e então encontrareis paz para as vossas almas. O Senhor nos convida para esse lugar de abrigo, de cuidado, de zelo, de bondade, de fartura, de livramento. O Senhor nos convida nesse dia para habitarmos no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isto eu declaro a respeito do Senhor: Ele é o meu refúgio, meu lugar seguro. Ele é o meu Deus e nele confio. Pois Ele o livrará das armadilhas da vida e o protegerá das doenças mortais. Ele o cobrirá com suas penas e o abrigará sobre as suas asas. A sua fidelidade é armadura e proteção. Não tenha medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Não tema a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta ao meio-dia. Ainda que 1000 caiam ao seu lado e 10.000 morram ao seu redor, você não será atingido. Basta abrir os olhos e verá como são castigados os perversos. Se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo o seu abrigo, nenhum mal o atingirá. Nenhuma praga se aproximará da sua casa, pois Ele
ordenará a seus anjos que o protejam aonde quer que você vá. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Você pisará leões e cobras, esmagará leões ferozes e serpentes debaixo dos pés. O Senhor diz: livrarei aquele que me ama, protegerei o que confia em meu nome. Quando clamar por mim, eu responderei e estarei com ele. Em meio às dificuldades, eu o resgatarei e lhe darei honra. Com vida longa, o recompensarei e lhe darei a minha salvação. Deus o Pai, Ele nos revela essa graça, favor, bondade e livramento em Cristo Jesus. O convite do Senhor é: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo, que é leve, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e então encontrareis paz para as vossas almas. O Senhor nos convida para esse lugar de abrigo, de cuidado, de zelo, de bondade, de fartura, de livramento. O Senhor nos convida nesse dia para habitarmos no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isto eu declaro a respeito do Senhor. Ele é o meu refúgio, meu lugar seguro. Ele é o meu Deus e nele confio. Pois ele o livrará das armadilhas da vida e o protegerá das doenças mortais. Ele o cobrirá com suas penas e o abrigará sobre as suas asas. A sua fidelidade é armadura e proteção. Não tenha medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Não tema a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta ao meio-dia. Ainda que 1000 caiam ao seu lado e 10.000 morram ao seu redor, você não será atingido. Basta abrir os olhos e verá como são castigados os perversos. Se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo seu abrigo, nenhum mal o atingirá. Nenhuma praga se aproximará da sua casa, pois ele ordenará a seus anjos que o protejam aonde quer que você vá. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Você pisará leões e cobras, esmagará leões ferozes e serpentes debaixo dos pés. O Senhor diz: livrarei aquele que me ama, protegerei o que confia em meu nome. Quando clamar por mim, eu responderei e estarei com ele. Em meio às dificuldades, eu o resgatarei e lhe darei honra. Com vida longa, o recompensarei e lhe darei a minha salvação. Deus o Pai, Ele nos revela essa graça, favor, bondade e livramento em Cristo Jesus. O convite do Senhor é: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo, que é leve, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e então encontrareis paz para as vossas almas. O Senhor nos convida para esse lugar de abrigo, de cuidado, de zelo, de bondade, de fartura, de livramento. O Senhor nos convida nesse dia para habitarmos no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isto eu declaro a respeito do Senhor. Ele é o meu refúgio, meu lugar seguro. Ele é o meu Deus e nele confio. Pois ele o livrará das armadilhas da vida e o protegerá das doenças mortais. Ele o cobrirá com suas penas e o abrigará sobre as suas asas. A sua fidelidade é armadura e proteção. Não tenha medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Não tema a praga que se aproxima na escuridão,
nem a calamidade que devasta ao meio-dia. Ainda que 1000 caiam ao seu lado e 10.000 morram ao seu redor, você não será atingido. Basta abrir os olhos e verá como são castigados os perversos. Se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo seu abrigo, nenhum mal o atingirá, nenhuma praga se aproximará da sua casa, pois Ele ordenará a seus anjos que o protejam aonde quer que você vá. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Você pisará leões e cobras, esmagará leões ferozes e serpentes debaixo dos pés. O Senhor diz: livrarei aquele que me ama, protegerei o que confia em meu nome. Quando clamar por mim, eu responderei e estarei com ele. Em meio às dificuldades, eu o resgatarei e lhe darei honra. Com vida longa, o recompensarei e lhe darei a minha salvação. Deus o Pai, Ele nos revela essa graça, favor, bondade e livramento em Cristo Jesus. O convite do Senhor é: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo, que é leve, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e então encontrareis paz para as vossas almas. O Senhor nos convida para esse lugar de abrigo, de cuidado, de zelo, de bondade, de fartura, de livramento. O Senhor nos convida nesse dia para habitarmos no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isto eu declaro a respeito do Senhor. Ele é o meu refúgio, meu lugar seguro. Ele é o meu Deus e nele confio. Pois Ele o livrará das armadilhas da vida e o protegerá das doenças mortais. Ele o cobrirá com suas penas e o abrigará sobre as suas asas. A sua fidelidade é armadura e proteção. Não tenha medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Não tema a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta ao meio-dia. Ainda que 1000 caiam ao seu lado e 10.000 morram ao seu redor, você não será atingido. Basta abrir os olhos e verá como são castigados os perversos. Se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo seu abrigo, nenhum mal o atingirá, nenhuma praga se aproximará da sua casa, pois Ele ordenará a seus anjos que o protejam aonde quer que você vá. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Você pisará leões e cobras, esmagará leões ferozes e serpentes debaixo dos pés. O Senhor diz: livrarei aquele que me ama, protegerei o que confia em meu nome. Quando clamar por mim, eu responderei e estarei com ele. Em meio às dificuldades, eu o resgatarei e lhe darei honra. Com vida longa, o recompensarei e lhe darei a minha salvação. Deus o Pai, Ele nos revela essa graça, favor, bondade e livramento em Cristo Jesus. O convite do Senhor é: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo, que é leve, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e então encontrareis paz para as vossas almas. O Senhor nos convida para esse lugar de abrigo, de cuidado, de zelo, de bondade, de fartura, de livramento. O Senhor nos convida nesse dia para habitarmos no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isto eu declaro a respeito do Senhor. Ele é o meu refúgio, meu lugar seguro. Ele é o meu Deus e nele confio.
pois ele o livrará das armadilhas da vida e o protegerá das doenças mortais. Ele o cobrirá com suas penas e o abrigará sobre as suas asas. A sua fidelidade é armadura e proteção. Não tenha medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Não tema a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta ao meio-dia. Ainda que 1000 caiam ao seu lado e 10.000 morram ao seu redor, você não será atingido. Basta abrir os olhos e verá como são castigados os perversos. Se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo seu abrigo, nenhum mal o atingirá. Nenhuma praga se aproximará da sua casa, pois ele ordenará a seus anjos que o protejam aonde quer que você vá. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Você pisará leões e cobras, esmagará leões ferozes e serpentes debaixo dos pés. O Senhor diz: livrarei aquele que me ama, protegerei o que confia em meu nome. Quando clamar por mim, eu responderei e estarei com ele. Em meio às dificuldades, eu o resgatarei e lhe darei honra. Com vida longa, o recompensarei e lhe darei a minha salvação. Deus o Pai, Ele nos revela essa graça, favor, bondade e livramento em Cristo Jesus. O convite do Senhor é: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo, que é leve, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e então encontrareis paz para as vossas almas. O Senhor nos convida para esse lugar de abrigo, de cuidado, de zelo, de bondade, de fartura, de livramento. O Senhor nos convida nesse dia para habitarmos no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isto eu declaro a respeito do Senhor. Ele é o meu refúgio, meu lugar seguro. Ele é o meu Deus e nele confio. Pois ele o livrará das armadilhas da vida e o protegerá das doenças mortais. Ele o cobrirá com suas penas e o abrigará sobre as suas asas. A sua fidelidade é armadura e proteção. Não tenha medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Não tema a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta ao meio-dia. Ainda que 1000 caiam ao seu lado e 10.000 morram ao seu redor, você não será atingido. Basta abrir os olhos e verá como são castigados os perversos. Se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo seu abrigo, nenhum mal o atingirá. Nenhuma praga se aproximará da sua casa, pois ele ordenará a seus anjos que o protejam aonde quer que você vá. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Você pisará leões e cobras, esmagará leões ferozes e serpentes debaixo dos pés. O Senhor diz: livrarei aquele que me ama, protegerei o que confia em meu nome. Quando clamar por mim, eu responderei e estarei com ele. Em meio às dificuldades, eu o resgatarei e lhe darei honra. Com vida longa, o recompensarei e lhe darei a minha salvação. Deus o Pai, Ele nos revela essa graça, favor, bondade e livramento em Cristo Jesus. O convite do Senhor é: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo, que é leve, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e então encontrareis paz para as vossas almas. O Senhor nos convida para esse lugar de abrigo, de cuidado, de zelo, de bondade, de fartura,
de livramento, o Senhor nos convida nesse dia para habitarmos no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isto eu declaro a respeito do Senhor. Ele é o meu refúgio, meu lugar seguro. Ele é o meu Deus e nele confio. Pois ele o livrará das armadilhas da vida e o protegerá das doenças mortais. Ele o cobrirá com suas penas e o abrigará sobre as suas asas. A sua fidelidade é armadura e proteção. Não tenha medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Não tema a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta ao meio-dia. Ainda que 1000 caiam ao seu lado e 10.000 morram ao seu redor, você não será atingido. Basta abrir os olhos e verá como são castigados os perversos. Se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo seu abrigo, nenhum mal o atingirá. Nenhuma praga se aproximará da sua casa, pois ele ordenará a seus anjos que o protejam aonde quer que você vá. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Você pisará leões e cobras, esmagará leões ferozes e serpentes debaixo dos pés. O Senhor diz: livrarei aquele que me ama, protegerei o que confia em meu nome. Quando clamar por mim, eu responderei e estarei com ele. Em meio às dificuldades, eu o resgatarei e lhe darei honra. Com vida longa, o recompensarei e lhe darei a minha salvação. Deus o Pai, Ele nos revela essa graça, favor, bondade e livramento em Cristo Jesus. O convite do Senhor é: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo, que é leve, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e então encontrareis paz para as vossas almas. O Senhor nos convida para esse lugar de abrigo, de cuidado, de zelo, de bondade, de fartura, de livramento. O Senhor nos convida nesse dia para habitarmos no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isto eu declaro a respeito do Senhor. Ele é o meu refúgio, meu lugar seguro. Ele é o meu Deus e nele confio. Pois ele o livrará das armadilhas da vida e o protegerá das doenças mortais. Ele o cobrirá com suas penas e o abrigará sobre as suas asas. A sua fidelidade é armadura e proteção. Não tenha medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Não tema a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta ao meio-dia. Ainda que 1000 caiam ao seu lado e 10.000 morram ao seu redor, você não será atingido. Basta abrir os olhos e verá como são castigados os perversos. Se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo seu abrigo, nenhum mal o atingirá. Nenhuma praga se aproximará da sua casa, pois ele ordenará a seus anjos que o protejam aonde quer que você vá. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Você pisará leões e cobras, esmagará leões ferozes e serpentes debaixo dos pés. O Senhor diz: livrarei aquele que me ama, protegerei o que confia em meu nome. Quando clamar por mim, eu responderei e estarei com ele. Em meio às dificuldades, eu o resgatarei e lhe darei honra. Com vida longa, o recompensarei e lhe darei a minha salvação. Deus o Pai, Ele nos revela essa graça, favor, bondade e livramento
em Cristo Jesus. O convite do Senhor é: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo, que é leve, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e então encontrareis paz para as vossas almas. O Senhor nos convida para esse lugar de abrigo, de cuidado, de zelo, de bondade, de fartura, de livramento. O Senhor nos convida nesse dia para habitarmos no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isto eu declaro a respeito do Senhor. Ele é o meu refúgio, meu lugar seguro. Ele é o meu Deus e nele confio. Pois ele o livrará das armadilhas da vida e o protegerá das doenças mortais. Ele o cobrirá com suas penas e o abrigará sobre as suas asas. A sua fidelidade é armadura e proteção. Não tenha medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Não tema a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta ao meio-dia. Ainda que 1000 caiam ao seu lado e 10.000 morram ao seu redor, você não será atingido. Basta abrir os olhos e verá como são castigados os perversos. Se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo seu abrigo, nenhum mal o atingirá. Nenhuma praga se aproximará da sua casa, pois ele ordenará a seus anjos que o protejam aonde quer que você vá. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Você pisará leões e cobras, esmagará leões ferozes e serpentes debaixo dos pés. O Senhor diz: livrarei aquele que me ama, protegerei o que confia em meu nome. Quando clamar por mim, eu responderei e estarei com ele. Em meio às dificuldades, eu o resgatarei e lhe darei honra. Com vida longa, o recompensarei e lhe darei a minha salvação. Deus o Pai, Ele nos revela essa graça, favor, bondade e livramento em Cristo Jesus. O convite do Senhor é: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo, que é leve, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e então encontrareis paz para as vossas almas. O Senhor nos convida para esse lugar de abrigo, de cuidado, de zelo, de bondade, de fartura, de livramento. O Senhor nos convida nesse dia para habitarmos no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isto eu declaro a respeito do Senhor. Ele é o meu refúgio, meu lugar seguro. Ele é o meu Deus e nele confio. Pois ele o livrará das armadilhas da vida e o protegerá das doenças mortais. Ele o cobrirá com suas penas e o abrigará sobre as suas asas. A sua fidelidade é armadura e proteção. Não tenha medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Não tema a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta ao meio-dia. Ainda que 1000 caiam ao seu lado e 10.000 morram ao seu redor, você não será atingido. Basta abrir os olhos e verá como são castigados os perversos. Se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo seu abrigo, nenhum mal o atingirá. Nenhuma praga se aproximará da sua casa, pois ele ordenará a seus anjos que o protejam aonde quer que você vá. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Você pisará leões e cobras, esmagará leões ferozes e serpentes debaixo dos pés. O Senhor diz:
livrarei aquele que me ama, protegerei o que confia em meu nome. Quando clamar por mim, eu responderei e estarei com ele em meio às dificuldades. Eu o resgatarei e lhe darei honra. Com vida longa o recompensarei e lhe darei a minha salvação. Deus o Pai, Ele nos revela essa graça, favor, bondade e livramento em Cristo Jesus. O convite do Senhor é: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo, que é leve, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e então encontrareis paz para as vossas almas. O Senhor nos convida para esse lugar de abrigo, de cuidado, de zelo, de bondade, de fartura, de livramento. O Senhor nos convida nesse dia para habitarmos no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isto eu declaro a respeito do Senhor. Ele é o meu refúgio, meu lugar seguro. Ele é o meu Deus e nele confio. Pois ele o livrará das armadilhas da vida e o protegerá das doenças mortais. Ele o cobrirá com suas penas e o abrigará sobre as suas asas. A sua fidelidade é armadura e proteção. Não tenha medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Não tema a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta ao meio-dia. Ainda que 1000 caiam ao seu lado e 10.000 morram ao seu redor, você não será atingido. Basta abrir os olhos e verá como são castigados os perversos. Se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo seu abrigo, nenhum mal o atingirá. Nenhuma praga se aproximará da sua casa, pois ele ordenará a seus anjos que o protejam aonde quer que você vá. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Você pisará leões e cobras, esmagará leões ferozes e serpentes debaixo dos pés. O Senhor diz: livrarei aquele que me ama, protegerei o que confia em meu nome. Quando clamar por mim, eu responderei e estarei com ele em meio às dificuldades. Eu o resgatarei e lhe darei honra. Com vida longa o recompensarei e lhe darei a minha salvação. Deus o Pai, Ele nos revela essa graça, favor, bondade e livramento em Cristo Jesus. O convite do Senhor é: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo, que é leve, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e então encontrareis paz para as vossas almas. O Senhor nos convida para esse lugar de abrigo, de cuidado, de zelo, de bondade, de fartura, de livramento. O Senhor nos convida nesse dia para habitarmos no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isto eu declaro a respeito do Senhor. Ele é o meu refúgio, meu lugar seguro. Ele é o meu Deus e nele confio. Pois ele o livrará das armadilhas da vida e o protegerá das doenças mortais. Ele o cobrirá com suas penas e o abrigará sobre as suas asas. A sua fidelidade é armadura e proteção. Não tenha medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Não tema a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta ao meio-dia. Ainda que 1000 caiam ao seu lado e 10.000 morram ao seu redor, você não será atingido. Basta abrir os olhos e verá como são castigados os perversos. Se você se refugiar no Senhor,
Se fizer do Altíssimo o seu abrigo, nenhum mal o atingirá. Nenhuma praga se aproximará da sua casa, pois ele ordenará a seus anjos que o protejam aonde quer que você vá. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Você pisará leões e cobras, esmagará leões ferozes e serpentes debaixo dos pés. O Senhor diz: livrarei aquele que me ama, protegerei o que confia em meu nome. Quando clamar por mim, eu responderei e estarei com ele. Em meio às dificuldades, eu o resgatarei e lhe darei honra. Com vida longa, o recompensarei e lhe darei a minha salvação. Deus o Pai, Ele nos revela essa graça, favor, bondade e livramento em Cristo Jesus. O convite do Senhor é: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo, que é leve, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e então encontrareis paz para as vossas almas. O Senhor nos convida para esse lugar de abrigo, de cuidado, de zelo, de bondade, de fartura, de livramento. O Senhor nos convida nesse dia para habitarmos no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isto eu declaro a respeito do Senhor. Ele é o meu refúgio, meu lugar seguro. Ele é o meu Deus e nele confio. Pois ele o livrará das armadilhas da vida e o protegerá das doenças mortais. Ele o cobrirá com suas penas e o abrigará sobre as suas asas. A sua fidelidade é armadura e proteção. Não tenha medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Não tema a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta ao meio-dia. Ainda que 1000 caiam ao seu lado e 10.000 morram ao seu redor, você não será atingido. Basta abrir os olhos e verá como são castigados os perversos. Se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo o seu abrigo, nenhum mal o atingirá. Nenhuma praga se aproximará da sua casa, pois ele ordenará a seus anjos que o protejam aonde quer que você vá. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Você pisará leões e cobras, esmagará leões ferozes e serpentes debaixo dos pés. O Senhor diz: livrarei aquele que me ama, protegerei o que confia em meu nome. Quando clamar por mim, eu responderei e estarei com ele. Em meio às dificuldades, eu o resgatarei e lhe darei honra. Com vida longa, o recompensarei e lhe darei a minha salvação. Deus o Pai, Ele nos revela essa graça, favor, bondade e livramento em Cristo Jesus. O convite do Senhor é: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo, que é leve, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e então encontrareis paz para as vossas almas. O Senhor nos convida para esse lugar de abrigo, de cuidado, de zelo, de bondade, de fartura, de livramento. O Senhor nos convida nesse dia para habitarmos no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isto eu declaro a respeito do Senhor. Ele é o meu refúgio, meu lugar seguro. Ele é o meu Deus e nele confio. Pois ele o livrará das armadilhas da vida e o protegerá das doenças mortais. Ele o cobrirá com suas penas e o abrigará sobre as suas asas. A sua fidelidade é armadura e proteção. Não tenha medo dos terrores da noite,
nem da flecha que voa durante o dia. Não tema a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta ao meio-dia. Ainda que 1000 caiam ao seu lado e 10.000 morram ao seu redor, você não será atingido. Basta abrir os olhos e verá como são castigados os perversos. Se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo seu abrigo, nenhum mal o atingirá. Nenhuma praga se aproximará da sua casa, pois Ele ordenará a seus anjos que o protejam aonde quer que você vá. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Você pisará leões e cobras, esmagará leões ferozes e serpentes debaixo dos pés. O Senhor diz: livrarei aquele que me ama, protegerei o que confia em meu nome. Quando clamar por mim, eu responderei e estarei com ele em meio às dificuldades. Eu o resgatarei e lhe darei honra. Com vida longa o recompensarei e lhe darei a minha salvação. Deus o Pai, Ele nos revela essa graça, favor, bondade e livramento em Cristo Jesus. O convite do Senhor é: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo, que é leve, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e então encontrareis paz para as vossas almas. O Senhor nos convida para esse lugar de abrigo, de cuidado, de zelo, de bondade, de fartura, de livramento. O Senhor nos convida nesse dia para habitarmos no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isto eu declaro a respeito do Senhor. Ele é o meu refúgio, meu lugar seguro. Ele é o meu Deus e nele confio. Pois Ele o livrará das armadilhas da vida e o protegerá das doenças mortais. Ele o cobrirá com suas penas e o abrigará sobre as suas asas. A sua fidelidade é armadura e proteção. Não tenha medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Não tema a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta ao meio-dia. Ainda que 1000 caiam ao seu lado e 10.000 morram ao seu redor, você não será atingido. Basta abrir os olhos e verá como são castigados os perversos. Se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo seu abrigo, nenhum mal o atingirá. Nenhuma praga se aproximará da sua casa, pois Ele ordenará a seus anjos que o protejam aonde quer que você vá. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Você pisará leões e cobras, esmagará leões ferozes e serpentes debaixo dos pés. O Senhor diz: livrarei aquele que me ama, protegerei o que confia em meu nome. Quando clamar por mim, eu responderei e estarei com ele em meio às dificuldades. Eu o resgatarei e lhe darei honra. Com vida longa o recompensarei e lhe darei a minha salvação. Deus o Pai, Ele nos revela essa graça, favor, bondade e livramento em Cristo Jesus. O convite do Senhor é: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo, que é leve, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e então encontrareis paz para as vossas almas. O Senhor nos convida para esse lugar de abrigo, de cuidado, de zelo, de bondade, de fartura, de livramento. O Senhor nos convida nesse dia para habitarmos no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso.
Isto eu declaro a respeito do Senhor. Ele é o meu refúgio, meu lugar seguro. Ele é o meu Deus e nele confio. Pois ele o livrará das armadilhas da vida e o protegerá das doenças mortais. Ele o cobrirá com suas penas e o abrigará sobre as suas asas. A sua fidelidade é armadura e proteção. Não tenha medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Não tema a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta ao meio-dia. Ainda que 1000 caiam ao seu lado e 10.000 morram ao seu redor, você não será atingido. Basta abrir os olhos e verá como são castigados os perversos. Se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo seu abrigo, nenhum mal o atingirá. Nenhuma praga se aproximará da sua casa, pois ele ordenará a seus anjos que o protejam aonde quer que você vá. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Você pisará leões e cobras, esmagará leões ferozes e serpentes debaixo dos pés. O Senhor diz: livrarei aquele que me ama, protegerei o que confia em meu nome. Quando clamar por mim, eu responderei e estarei com ele. Em meio às dificuldades, eu o resgatarei e lhe darei honra. Com vida longa, o recompensarei e lhe darei a minha salvação. Deus o Pai, Ele nos revela essa graça, favor, bondade e livramento em Cristo Jesus. O convite do Senhor é: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo, que é leve, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e então encontrareis paz para as vossas almas. O Senhor nos convida para esse lugar de abrigo, de cuidado, de zelo, de bondade, de fartura, de livramento. O Senhor nos convida nesse dia para habitarmos no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isto eu declaro a respeito do Senhor. Ele é o meu refúgio, meu lugar seguro. Ele é o meu Deus e nele confio. Pois ele o livrará das armadilhas da vida e o protegerá das doenças mortais. Ele o cobrirá com suas penas e o abrigará sobre as suas asas. A sua fidelidade é armadura e proteção. Não tenha medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Não tema a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta ao meio-dia. Ainda que 1000 caiam ao seu lado e 10.000 morram ao seu redor, você não será atingido. Basta abrir os olhos e verá como são castigados os perversos. Se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo seu abrigo, nenhum mal o atingirá. Nenhuma praga se aproximará da sua casa, pois ele ordenará a seus anjos que o protejam aonde quer que você vá. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Você pisará leões e cobras, esmagará leões ferozes e serpentes debaixo dos pés. O Senhor diz: livrarei aquele que me ama, protegerei o que confia em meu nome. Quando clamar por mim, eu responderei e estarei com ele. Em meio às dificuldades, eu o resgatarei e lhe darei honra. Com vida longa, o recompensarei e lhe darei a minha salvação. Deus o Pai, Ele nos revela essa graça, favor, bondade e livramento em Cristo Jesus. O convite do Senhor é: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo, que é leve, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e então
encontrareis paz para as vossas almas. O Senhor nos convida para esse lugar de abrigo, de cuidado, de zelo, de bondade, de fartura, de livramento. O Senhor nos convida nesse dia para habitarmos no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isto eu declaro a respeito do Senhor. Ele é o meu refúgio, meu lugar seguro. Ele é o meu Deus e nele confio. Pois ele o livrará das armadilhas da vida e o protegerá das doenças mortais. Ele o cobrirá com suas penas e o abrigará sobre as suas asas. A sua fidelidade é armadura e proteção. Não tenha medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Não tema a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta ao meio-dia. Ainda que 1000 caiam ao seu lado e 10.000 morram ao seu redor, você não será atingido. Basta abrir os olhos e verá como são castigados os perversos. Se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo seu abrigo, nenhum mal o atingirá. Nenhuma praga se aproximará da sua casa, pois ele ordenará a seus anjos que o protejam aonde quer que você vá. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Você pisará leões e cobras, esmagará leões ferozes e serpentes debaixo dos pés. O Senhor diz: livrarei aquele que me ama, protegerei o que confia em meu nome. Quando clamar por mim, eu responderei e estarei com ele. Em meio às dificuldades, eu o resgatarei e lhe darei honra. Com vida longa, o recompensarei e lhe darei a minha salvação. Deus o Pai, Ele nos revela essa graça, favor, bondade e livramento em Cristo Jesus. O convite do Senhor é: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo, que é leve, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e então encontrareis paz para as vossas almas. O Senhor nos convida para esse lugar de abrigo, de cuidado, de zelo, de bondade, de fartura, de livramento. O Senhor nos convida nesse dia para habitarmos no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isto eu declaro a respeito do Senhor. Ele é o meu refúgio, meu lugar seguro. Ele é o meu Deus e nele confio. Pois ele o livrará das armadilhas da vida e o protegerá das doenças mortais. Ele o cobrirá com suas penas e o abrigará sobre as suas asas. A sua fidelidade é armadura e proteção. Não tenha medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Não tema a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta ao meio-dia. Ainda que 1000 caiam ao seu lado e 10.000 morram ao seu redor, você não será atingido. Basta abrir os olhos e verá como são castigados os perversos. Se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo seu abrigo, nenhum mal o atingirá. Nenhuma praga se aproximará da sua casa, pois ele ordenará a seus anjos que o protejam aonde quer que você vá. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Você pisará leões e cobras, esmagará leões ferozes e serpentes debaixo dos pés. O Senhor diz: livrarei aquele que me ama, protegerei o que confia em meu nome. Quando clamar por mim, eu responderei e estarei com ele. Em meio às dificuldades, eu o resgatarei e lhe darei honra. Com vida longa, o recompensarei
e lhe darei a minha salvação. Deus o Pai, Ele nos revela essa graça, favor, bondade e livramento em Cristo Jesus. O convite do Senhor é: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo, que é leve, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e então encontrareis paz para as vossas almas. O Senhor nos convida para esse lugar de abrigo, de cuidado, de zelo, de bondade, de fartura, de livramento. O Senhor nos convida nesse dia para habitarmos no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isto eu declaro a respeito do Senhor. Ele é o meu refúgio, meu lugar seguro. Ele é o meu Deus e nele confio. Pois ele o livrará das armadilhas da vida e o protegerá das doenças mortais. Ele o cobrirá com suas penas e o abrigará sobre as suas asas. A sua fidelidade é armadura e proteção. Não tenha medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Não tema a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta ao meio-dia. Ainda que 1000 caiam ao seu lado e 10.000 morram ao seu redor, você não será atingido. Basta abrir os olhos e verá como são castigados os perversos. Se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo seu abrigo, nenhum mal o atingirá. Nenhuma praga se aproximará da sua casa, pois ele ordenará a seus anjos que o protejam aonde quer que você vá. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Você pisará leões e cobras, esmagará leões ferozes e serpentes debaixo dos pés. O Senhor diz: livrarei aquele que me ama, protegerei o que confia em meu nome. Quando clamar por mim, eu responderei e estarei com ele em meio às dificuldades. Eu o resgatarei e lhe darei honra. Com vida longa o recompensarei e lhe darei a minha salvação. Deus o Pai, Ele nos revela essa graça, favor, bondade e livramento em Cristo Jesus. O convite do Senhor é: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo, que é leve, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e então encontrareis paz para as vossas almas. O Senhor nos convida para esse lugar de abrigo, de cuidado, de zelo, de bondade, de fartura, de livramento. O Senhor nos convida nesse dia para habitarmos no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isto eu declaro a respeito do Senhor. Ele é o meu refúgio, meu lugar seguro. Ele é o meu Deus e nele confio. Pois ele o livrará das armadilhas da vida e o protegerá das doenças mortais. Ele o cobrirá com suas penas e o abrigará sobre as suas asas. A sua fidelidade é armadura e proteção. Não tenha medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Não tema a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta ao meio-dia. Ainda que 1000 caiam ao seu lado e 10.000 morram ao seu redor, você não será atingido. Basta abrir os olhos e verá como são castigados os perversos. Se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo seu abrigo, nenhum mal o atingirá. Nenhuma praga se aproximará da sua casa, pois ele ordenará a seus anjos que o protejam aonde quer que você vá. Eles o sustentarão com as mãos,
para que não machuque o pé em alguma pedra. Você pisará leões e cobras, esmagará leões ferozes e serpentes debaixo dos pés. O Senhor diz: livrarei aquele que me ama, protegerei o que confia em meu nome. Quando clamar por mim, eu responderei e estarei com ele. Em meio às dificuldades, eu o resgatarei e lhe darei honra. Com vida longa, o recompensarei e lhe darei a minha salvação. Deus o Pai, Ele nos revela essa graça, favor, bondade e livramento em Cristo Jesus. O convite do Senhor é: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo, que é leve, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e então encontrareis paz para as vossas almas. O Senhor nos convida para esse lugar de abrigo, de cuidado, de zelo, de bondade, de fartura, de livramento. O Senhor nos convida nesse dia para habitarmos no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isto eu declaro a respeito do Senhor. Ele é o meu refúgio, meu lugar seguro. Ele é o meu Deus e nele confio. Pois ele o livrará das armadilhas da vida e o protegerá das doenças mortais. Ele o cobrirá com suas penas e o abrigará sobre as suas asas. A sua fidelidade é armadura e proteção. Não tenha medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Não tema a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta ao meio-dia. Ainda que 1000 caiam ao seu lado e 10.000 morram ao seu redor, você não será atingido. Basta abrir os olhos e verá como são castigados os perversos. Se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo seu abrigo, nenhum mal o atingirá. Nenhuma praga se aproximará da sua casa, pois ele ordenará a seus anjos que o protejam aonde quer que você vá. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Você pisará leões e cobras, esmagará leões ferozes e serpentes debaixo dos pés. O Senhor diz: livrarei aquele que me ama, protegerei o que confia em meu nome. Quando clamar por mim, eu responderei e estarei com ele. Em meio às dificuldades, eu o resgatarei e lhe darei honra. Com vida longa, o recompensarei e lhe darei a minha salvação. Deus o Pai, Ele nos revela essa graça, favor, bondade e livramento em Cristo Jesus. O convite do Senhor é: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo, que é leve, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e então encontrareis paz para as vossas almas. O Senhor nos convida para esse lugar de abrigo, de cuidado, de zelo, de bondade, de fartura, de livramento. O Senhor nos convida nesse dia para habitarmos no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isto eu declaro a respeito do Senhor. Ele é o meu refúgio, meu lugar seguro. Ele é o meu Deus e nele confio. Pois ele o livrará das armadilhas da vida e o protegerá das doenças mortais. Ele o cobrirá com suas penas e o abrigará sobre as suas asas. A sua fidelidade é armadura e proteção. Não tenha medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Não tema a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta ao meio-dia. Ainda que 1000 caiam ao seu lado e 10.000 morram ao seu redor, você não será
atingido. Basta abrir os olhos e verá como são castigados os perversos. Se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo seu abrigo, nenhum mal o atingirá, nenhuma praga se aproximará da sua casa, pois ele ordenará a seus anjos que o protejam aonde quer que você vá. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Você pisará leões e cobras, esmagará leões ferozes e serpentes debaixo dos pés. O Senhor diz: livrarei aquele que me ama, protegerei o que confia em meu nome. Quando clamar por mim, eu responderei e estarei com ele em meio às dificuldades. Eu o resgatarei e lhe darei honra. Com vida longa o recompensarei e lhe darei a minha salvação. Deus o Pai, Ele nos revela essa graça, favor, bondade e livramento em Cristo Jesus. O convite do Senhor é: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo, que é leve, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e então encontrareis paz para as vossas almas. O Senhor nos convida para esse lugar de abrigo, de cuidado, de zelo, de bondade, de fartura, de livramento. O Senhor nos convida nesse dia para habitarmos no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isto eu declaro a respeito do Senhor. Ele é o meu refúgio, meu lugar seguro. Ele é o meu Deus e nele confio. Pois ele o livrará das armadilhas da vida e o protegerá das doenças mortais. Ele o cobrirá com suas penas e o abrigará sobre as suas asas. A sua fidelidade é armadura e proteção. Não tenha medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Não tema a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta ao meio-dia. Ainda que 1000 caiam ao seu lado e 10.000 morram ao seu redor, você não será atingido. Basta abrir os olhos e verá como são castigados os perversos. Se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo seu abrigo, nenhum mal o atingirá, nenhuma praga se aproximará da sua casa, pois ele ordenará a seus anjos que o protejam aonde quer que você vá. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Você pisará leões e cobras, esmagará leões ferozes e serpentes debaixo dos pés. O Senhor diz: livrarei aquele que me ama, protegerei o que confia em meu nome. Quando clamar por mim, eu responderei e estarei com ele em meio às dificuldades. Eu o resgatarei e lhe darei honra. Com vida longa o recompensarei e lhe darei a minha salvação. Deus o Pai, Ele nos revela essa graça, favor, bondade e livramento em Cristo Jesus. O convite do Senhor é: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo, que é leve, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e então encontrareis paz para as vossas almas. O Senhor nos convida para esse lugar de abrigo, de cuidado, de zelo, de bondade, de fartura, de livramento. O Senhor nos convida nesse dia para habitarmos no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isto eu declaro a respeito do Senhor. Ele é o meu refúgio, meu lugar seguro. Ele é o meu Deus e nele confio. Pois ele o livrará das armadilhas da vida e o protegerá das doenças mortais. Ele o cobrirá com suas penas
e o abrigará sobre as suas asas. A sua fidelidade é armadura e proteção. Não tenha medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Não tema a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta ao meio-dia. Ainda que 1000 caiam ao seu lado e 10.000 morram ao seu redor, você não será atingido. Basta abrir os olhos e verá como são castigados os perversos. Se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo seu abrigo, nenhum mal o atingirá. Nenhuma praga se aproximará da sua casa, pois Ele ordenará a seus anjos que o protejam aonde quer que você vá. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Você pisará leões e cobras, esmagará leões ferozes e serpentes debaixo dos pés. O Senhor diz: livrarei aquele que me ama, protegerei o que confia em meu nome. Quando clamar por mim, eu responderei e estarei com ele. Em meio às dificuldades, eu o resgatarei e lhe darei honra. Com vida longa, o recompensarei e lhe darei a minha salvação. Deus o Pai, Ele nos revela essa graça, favor, bondade e livramento em Cristo Jesus. O convite do Senhor é: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo, que é leve, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e então encontrareis paz para as vossas almas. O Senhor nos convida para esse lugar de abrigo, de cuidado, de zelo, de bondade, de fartura, de livramento. O Senhor nos convida nesse dia para habitarmos no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isto eu declaro a respeito do Senhor. Ele é o meu refúgio, meu lugar seguro. Ele é o meu Deus e nele confio. Pois Ele o livrará das armadilhas da vida e o protegerá das doenças mortais. Ele o cobrirá com suas penas e o abrigará sobre as suas asas. A sua fidelidade é armadura e proteção. Não tenha medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Não tema a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta ao meio-dia. Ainda que 1000 caiam ao seu lado e 10.000 morram ao seu redor, você não será atingido. Basta abrir os olhos e verá como são castigados os perversos. Se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo seu abrigo, nenhum mal o atingirá. Nenhuma praga se aproximará da sua casa, pois Ele ordenará a seus anjos que o protejam aonde quer que você vá. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Você pisará leões e cobras, esmagará leões ferozes e serpentes debaixo dos pés. O Senhor diz: livrarei aquele que me ama, protegerei o que confia em meu nome. Quando clamar por mim, eu responderei e estarei com ele. Em meio às dificuldades, eu o resgatarei e lhe darei honra. Com vida longa, o recompensarei e lhe darei a minha salvação. Deus o Pai, Ele nos revela essa graça, favor, bondade e livramento em Cristo Jesus. O convite do Senhor é: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo, que é leve, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e então encontrareis paz para as vossas almas. O Senhor nos convida para esse lugar de abrigo, de cuidado, de zelo, de bondade, de fartura, de livramento. O Senhor nos convida nesse dia para habitarmos no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente.
Aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isto eu declaro a respeito do Senhor. Ele é o meu refúgio, meu lugar seguro. Ele é o meu Deus e nele confio. Pois ele o livrará das armadilhas da vida e o protegerá das doenças mortais. Ele o cobrirá com suas penas e o abrigará sobre as suas asas. A sua fidelidade é armadura e proteção. Não tenha medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Não tema a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta ao meio-dia. Ainda que 1000 caiam ao seu lado e 10.000 morram ao seu redor, você não será atingido. Basta abrir os olhos e verá como são castigados os perversos. Se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo seu abrigo, nenhum mal o atingirá. Nenhuma praga se aproximará da sua casa, pois ele ordenará a seus anjos que o protejam aonde quer que você vá. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Você pisará leões e cobras, esmagará leões ferozes e serpentes debaixo dos pés. O Senhor diz: livrarei aquele que me ama, protegerei o que confia em meu nome. Quando clamar por mim, eu responderei e estarei com ele. Em meio às dificuldades, eu o resgatarei e lhe darei honra. Com vida longa, o recompensarei e lhe darei a minha salvação. Deus o Pai, Ele nos revela essa graça, favor, bondade e livramento em Cristo Jesus. O convite do Senhor é: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo, que é leve, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e então encontrareis paz para as vossas almas. O Senhor nos convida para esse lugar de abrigo, de cuidado, de zelo, de bondade, de fartura, de livramento. O Senhor nos convida nesse dia para habitarmos no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isto eu declaro a respeito do Senhor. Ele é o meu refúgio, meu lugar seguro. Ele é o meu Deus e nele confio. Pois ele o livrará das armadilhas da vida e o protegerá das doenças mortais. Ele o cobrirá com suas penas e o abrigará sobre as suas asas. A sua fidelidade é armadura e proteção. Não tenha medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Não tema a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta ao meio-dia. Ainda que 1000 caiam ao seu lado e 10.000 morram ao seu redor, você não será atingido. Basta abrir os olhos e verá como são castigados os perversos. Se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo seu abrigo, nenhum mal o atingirá. Nenhuma praga se aproximará da sua casa, pois ele ordenará a seus anjos que o protejam aonde quer que você vá. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Você pisará leões e cobras, esmagará leões ferozes e serpentes debaixo dos pés. O Senhor diz: livrarei aquele que me ama, protegerei o que confia em meu nome. Quando clamar por mim, eu responderei e estarei com ele. Em meio às dificuldades, eu o resgatarei e lhe darei honra. Com vida longa, o recompensarei e lhe darei a minha salvação. Deus o Pai, Ele nos revela essa graça, favor, bondade e livramento em Cristo Jesus. O convite do Senhor é: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu
vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo, que é leve, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e então encontrareis paz para as vossas almas. O Senhor nos convida para esse lugar de abrigo, de cuidado, de zelo, de bondade, de fartura, de livramento. O Senhor nos convida nesse dia para habitarmos no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente.